Olá, amigos do Esporte em Debate. Nós estamos chegando, pedindo a sua licença para estar com você em mais um Esporte em Debate aqui na tela da TV Assembleia. Canal 9.2, TV Max, canal 17 e também na Sky 309.2. A partir de agora, o esporte em dimensão maior na sua televisão. E no programa de hoje, você vai ver... Castelão comemora 40 anos. Grandes clássicos, grandes conquistas do futebol do estado do Maranhão foram contadas no palco rei do futebol maranhense. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, Sampaio Corrêa cria oportunidades, mas não consegue vencer o Operário Fantasma do Paraná. Pela Série D, Motoclube Juventude representa o nosso estado e a perspectiva do torcedor maranhense é por acesso à Série C do futebol brasileiro no ano que vem. Tudo isso e muito mais no Esporte em Debate de hoje, que já está no ar. E nós começamos o Esporte em Debate falando do maior palco do esporte maranhense. O Estádio Castelão, fundado em 1982. Estádio Municipal Nilzinho Santos era o palco dos grandes acontecimentos do futebol maranhense. E a partir de 1982, esse público que já não mais poderia ficar todo ele alojado no Estádio Municipal Nilzinho Santos de forma confortável, foi para o Castelão. À época, o governador João Castelo entendeu que um novo estádio daria dimensão maior para a torcida maranhense, que seria redimensionada para um palco maior, majestoso do futebol do estado do Maranhão. Por isso, surgiu o Estádio Castelão no Complexo Esportivo Canhoteiro, na Ilha de São Luís. A repórter Márcia Carvalho preparou uma reportagem bem especial contando o aniversário de 40 anos do Estádio Castelão, o templo sagrado do futebol maranhense. 59.284 metros quadrados. Esse foi o tamanho da área onde o esporte maranhense começou a realizar o sonho de ter um espaço feito para abrigar outros sonhos. Um complexo esportivo que também incluía um estádio para fazer jus ao futebol do Maranhão e receber times nacionais e internacionais. O Brasil vivia as alegrias do tricampeonato. Os times locais se destacavam em grandes campeonatos nacionais. Só não tinham um estádio que pudesse receber adequadamente o público apaixonado pelo futebol. No momento a razão do surgimento foi porque nós precisávamos ter uma praça digna de receber os clubes que vinham passar por aqui, como o Flamengo, jogou lá no estádio Nilzinho Santos, 21 mil pessoas, mas quando ele veio aqui para o Castelão, botou 45 motos. Então a necessidade naquela época da gente ter uma grande praça. O Castelão foi inaugurado no dia 1º de maio de 1982 pelo então governador João Castelo. Com capacidade para mais de 75 mil torcedores, o estádio foi palco de diversas conquistas e até hoje faz parte da história de muitos maranhenses. O primeiro título do Castelão foi do Sampaio Corrêa. Logo depois desse grande torneio, o gigante do Outeiro da Cruz recebeu a seleção brasileira para um jogo contra Portugal. O Nerivaldo estava lá entre os 98 mil pagantes. E lembra de tudo, do placar e dos jogadores responsáveis pela vitória. 82, na época eu tinha 18 anos. O jogo foi no dia 5 de maio de 82, às 9 da noite. Eu cheguei lá às 2 da tarde com aquele solzão quente no setor 1, mas fui. E é uma honra, né, estar aqui falando desses 40 anos do Castelão, que já tive muitas alegrias lá durante esse tempo que eu torço para o Sampaio Corrêa. Pela máscara dá para saber que o Nerivaldo é torcedor do Sampaio Corrêa, um boliviano de coração. E aqui em São Luís, onde tem um boliviano, é bem possível que você encontre também um motense. E a gente encontrou nessa busca por personagens ali na Rua Grande. Sabe quem? O Anatalho, um motense raiz que assistiu à inauguração oficial do Castelão no dia que a seleção brasileira veio jogar contra Portugal. Brasil e Portugal, 3-1 para o Brasil. Gol de Júnior, Éder e Zico.
Quem também tem orgulho do Castelão é o Juca Baleia, goleiro aposentado e admirado pelos maranhenses. Ele foi campeão nesse gramado e não esquece da emoção de entrar em campo e ver a torcida em peso na arquibancada. Quando a gente chegou aqui, o estádio já quase tomado. E hoje eu vejo o estádio, quando eu vejo um grande jogo, vejo o estádio vazio. Aí a gente fica meio triste. E eu, nessa decisão de 91, o estádio estava quase totalmente tomado. E quando a gente entrou, a gente deu aquele passinho que a gente dá de início, de pé direito, benzer. Olhei para um lado, olhei para o outro, olhei para os meus companheiros, olhei para o adversário, eu digo, é o momento nosso. E graças a Deus foi o momento nosso em 91. O Juca também tem saudade de ver o Castelão lotado e sonha com a torcida voltando ao estádio. Eu espero que quem esteja no momento volte aquela coisa de animação, aquela coisa de reviver o Castelão quando era no 81, 80, 81, 82, né? E que a gente vê, que a gente torce mais que a torcida volte ao campo. Se acostume com o Castelão de novo, porque essa pandemia estragou quase tudo, né? Mas eu tenho certeza que nós já vamos ver o Castelão cheio, lotado e a torcida vibrando, pedindo vitória para os nossos clubes, ou o clube que estiver jogando, por exemplo, Moto, Sampaio, Maranhão, Imperatriz jogando com o adversário e a torcida pedindo a vitória do nosso time maranhense. 4 décadas se passaram e as muralhas do templo futebolístico do Maranhão continuam de pé. A capacidade de público foi reduzida, mas ele se mantém forte, imponente. Desde que foi inaugurado, o Castelão ficou fechado algumas vezes para reformas realizadas pelos governos estaduais. Em 2004, o Sampaio Corrêa venceu o Vitória da Bahia por 1-0. Foi o último jogo antes de um intervalo sem partidas que duraria 8 anos. O estádio voltou a receber o público em 2012. Mas, em 2020, as arquibancadas voltaram a ficar em silêncio. Ninguém esperava que uma pandemia fosse capaz de interromper tantos sonhos. Infelizmente, né, todos os estádios do Brasil, por que não dizer do mundo, né, paramos, mas felizmente nós já estamos voltando e esperamos que com o nosso representante, o Sampaio Corrêa, que está na Série B, que a gente possa fazer um grande campeonato este ano. Eu tô torcendo para que realmente o Sampaio Corrêa faça uma boa temporada, que realize o grande sonho de muitos e muitos torcedores que estão aí no aguardo que no centenário do Sampaio, o Sampaio esteja na Série A do Campeonato Brasileiro. São 40 anos de desafios e também de comemoração, porque o gigante é nosso. Viva o Castelão, a casa do futebol maranhense. Tô ao lado do Gregório Dantas. Tudo bem, Greg? Beleza, Jurinha? Ô, Greg, muitos já viveram emoções maravilhosas nesse palco maior. Sim. Eu tive a oportunidade nesse estádio de futebol de narrar, para você ter uma ideia. O que, rapaz? O Campeonato Brasileiro invicto do Sampaio Corrêa de 1997, Certo. com mais de 72 mil espectadores no Estádio Castelão, Sampaio 3, Francana 1 foi o placar do jogo. Sampaio conquistou invicto a Série C de 1997, com 64 clubes participantes naquela época. Narrei no Castelão, o Sampaio conquistando o título também invicto da Série D, de 2012. Lembra da reinauguração do Estádio Castelão, que foi transformado de 80 mil para 40 mil, só que todo ele com cadeiras, né, com assentos, modernizado, né, o Estádio Castelão. E aí o Sampaio bateu o craque de Catalão, Goiás, pelo placar de 2-0. Também narrei o título da Copa Norte do Sampaio, conquistado lá, diante do São Raimundo de Manaus. Tive a oportunidade de narrar 2 jogos, para mim, emblemáticos, de uma história e que a gente, puxa, gostaria muito que o filme voltasse, viu, Greg? Qual? De Sampaio e Iugoslávia, com Vanderlei Luxemburgo. Brasil e Iugoslávia. Brasil e Iugoslávia, né? Sim. Brasil e Iugoslávia. Pós-Copa E de 98. 24 horas depois, Sim. o Sampaio foi para um jogo da Comebol
que é hoje essa Sul-Americana que a gente O tem, Santos. Copa Comebol, diante do Santos, e com um público de mais de 100 mil espectadores. Então, Lindo. esse estádio tem uma história. Eu contei alguma delas aí, mas são Teve. tantas e outras histórias de disputas de campeonatos estaduais, de seleção brasileira, que jogou 4 vezes aqui, Sim. e das quais uma oficial, eliminatória, Copa do Mundo. Último De jogo. 2001, o último jogo contra a Venezuela. Se não ganhasse, o Brasil estaria Tava fora da Copa. e não teria ganho o título de 2002. Exatamente. O Brasil ganhou o jogo, estava nesse jogo também presente. Já foi no ano de 2002 já. 2001. Foi em 2001, Júlio? 2001. Então foi em dezembro, novembro, por aí. Exato. E o Brasil acabou ganhando o jogo, lembro bem, estava presente. Sampaio e Francana, até a gente já comentou nos bastidores, eu falando com você algumas oportunidades. Para mim foi o jogo mais marcante do Sampaio e Francana, aquele de que você tão bem falou da Série C de 97, estava presente também no estádio. Brasil e Iugoslávia também estava presente no estádio, 98, pós-Copa do Mundo, Luxemburgo assumiu, né, depois que o Brasil foi Marcelinho vice. Carioca foi convocado para a seleção brasileira Isso. e jogou aqui. Jogou aqui. Então tem vários momentos importantes. Também teve um mais importante agora, até o presidente Sérgio Frota ele gosta muito de dizer que o título mais importante para ele do Sampaio foi a Copa do Nordeste de 2018, né? Que o título não foi conquistado aqui. Mas o primeiro jogo mas, foi. Mas o resultado foi que determinou o E título. o Sampaio- Foi 1x0 o gol do William. Isso, o Com Sampaio... 17 mil torcedores. Vê que eu Isso. lembro os públicos, né? Isso, 17 mil torcedores no estádio Castelão. Esse também estava nesse jogo. Esse jogo foi muito marcante, né? Porque foi o jogo que decidiu o título Gol do de Sampaio. cabeça na cobrança de escanteio. Isso, decidiu o título do Sampaio da Copa do Nordeste 2018. Então, assim, tem vários momentos simbólicos, importantes do Sampaio Corrêa dentro do Estádio Castelão. Não só o Sampaio. Moto teve jornadas muito felizes Sim. ali dentro, de conquistas de campeonato. Seleção brasileira, como já Maranhão falamos. Atlético Clube. Você vê que a seleção brasileira, a gente conseguiu ver aqui o Tele Santana dirigindo a seleção Sim. brasileira. Luxemburgo. O Luxemburgo. Filipão. Né? O Filipão. Né? Isso. Esse Castelão já registrou aqui o Carlos Alberto Parreira, já veio Sim. com equipes. Já tivemos jogos de Série A. Eu me lembro de um Fluminense e Cruzeiro aqui, Sim. Série A. Tivemos recentemente, né, o Botafogo e Vasco da Gama Sim, jogando no estádio Campeonato Castelão. Carioca. Muitos títulos estaduais que foram disputados no estádio Castelão. Tem uma história rica, são 40 anos, imagine você. E tem algumas outras pitorescas. Eu posso contar uma aqui? Claro. Jogo Brasil e Peru, um dos jogos de seleção brasileira aqui. O Peru veio jogar no estádio Castelão e deixou alguns dólares porque ia fazer uma turnê, ou ia fazer uma excursão por outras cidades brasileiras. Quando ele voltou, levaram o dinheiro. Rapaz, levaram o dinheiro do... Levaram os dólares da seleção peruana. Rapaz. Entraram por uma brecha em cima do vestiário. E Você sabia pegaram. disso? Foi bem, Julinho. Olha Outro lance engraçado, o Tele Santana chegou aqui, aquela seleção tinha Leandro, tinha Renato Gaúcho, tinha Zico, todo mundo e tal. Pós 82. E aí, ele chegou, quando olhou o gramado do Castelão, ele disse, não, vai matar outro, não dá pra jogar aqui não, isso é grande demais. Ele mandou encurtar, foi encurtado 1 metro de cada lateral para que a seleção jogasse. Hoje não, é padronizado, o tamanho Sim, é porque hoje foi padronizado. Tem até aqui, Julinho, eu separei aqui algumas informações interessantes do Estádio Castelão. Ó. O tamanho, quando foi inaugurado, era 110 por 75. Hoje, que é o padrão FIFA, né? O padrão FIFA é 98 por 68, então diminuiu consideravelmente. Era muito grande, Greg, muito grande. Era muito grande, eu lembro. Depois, o maior público registrado aqui oficialmente, a gente tem que dizer, né? O Sampaio Santos, aquele Sampaio Santos que foi 5-1 para o Santos, tem que lembrar também. Qual é o público registrado aí? Oficialmente é registrado 95.720. Veja só, a capacidade do estádio era 80. Era 80. Já estava 15 mil. É porque eles não quiseram fazer. Sim. Tinham mais de 100 mil torcedores tinha ali. algo em torno de 103, 104 mil 104 pessoas. mil pessoas. Era isso que era o que a gente Greg, eu me imaginava. lembro, a cabine, Sim. hoje é pequenininha do estádio Castelão. A época era bem maior. Sim. E mesmo sendo maior, eu narrei o jogo sem poder me mexer. Era cheio, Lotado. completamente lotado. Foi uma coisa absurda aquilo ali. Sim. Aquilo ali não existe. Aquela quantidade de pessoas num estádio de futebol. Mas aconteceu aqui. Exato. E o maior público pós, vamos chamar assim, remodelação, né? Que foi aconteceu em 2012, justamente naquela Série D, foi a estreia, a reinauguração. Sampaio e Vilhena, 40 mil pessoas, né? Foi o maior público registrado pós essa nova fase do Castelão, remodelado com todas as cadeiras, padrão FIFA.
padrão FIFA não, quase padrão FIFA. A gente não pode dizer que é padrão FIFA ainda, porque tem umas coisas hoje assim... precisa ajustar muita coisa, iluminação... FIFA não tem mais fosso. Não tem mais fosso. Esse fosso do Estádio Castelão não se utiliza mais em lugar nenhum do mundo. Não tem está mais. Proibido. É proibido, os estádios não são mais construídos assim. Maior público como amistoso foi justamente Brasil e Iugoslávia. Foi o maior público. Ali foi registrado, Juliano, 91.996. Mas para mim tinha 100 mil pessoas lá também. Nesse dia estava lotado o estádio. O maior público com clássico regional. Sampaio Moto, 71.560. Eu vou contar a história para você desse jogo. Esse jogo foi a despedida do Kleber Pereira do Moto. Ele fez 3 gols. Foi 3-0 Moto. 3-0. 3 gols do Kleber Pereira Isso. quando ele estava saindo. Você vê que eu sei de cabeça, ó. Sim. 3, ele estava saindo para o Atlético do Paraná. Exatamente. Na despedida, o Moto eliminado 3-0 no Sampaio. do campeonato e ele fez os 3 gols. 3-0, 29 de julho de 98. E aí 3-0 Moto em cima do Sampaio, 71.560. E o maior público antes também tinha sido a final, decisão da Série C, que foi nessa ordem, né? 65.616, Juninho. A Sampaio Francana. Só que não foi esse público, Não, foi mais também, que tinha 80 mil pessoas. Tinha quase 80 mil Eu me pessoas. lembro que esse jogo... É porque aqui não aparece o público certo. Esse jogo né? estava tão lotado, eu fiquei no setor de cadeira coberta nesse jogo aqui, de Sampaio Francana, que eu sentei no cimento, porque não tinha mais cadeira na cadeira coberta, que era a única parte que tinha cadeira, aquela parte coberta, né? Então, assim, tem várias histórias legais, histórias massa que aconteceram no Sampaio Corrêa. A repórter Márcia Carvalho conversou com o Manuel Martins, personagem. E aqui eu quero abraçar o Manuel Martins, porque além de cronista esportivo, tem várias publicações sobre o esporte maranhense, sobre Sampaio, Moto, Maranhão. Sim. É um grande cronista esportivo, da melhor qualidade. É o nosso principal hoje pesquisador em relação ao futebol do estado do Maranhão. E ele falou com muita propriedade sobre tudo isso. A gente quer agradecer, inclusive. Falou também com o Juca Balé também. Juca Balé foi o goleiro que também teve várias atuações memoráveis no Castelão. na história do Castelão, inclusive de Copa do Brasil, né? Exato. Para o Brasil inteiro ver, jogos contra o Palmeiras, Contra o jogos Palmeiras, contra equipes, exatamente. de grande porte do futebol, gigantes do futebol nacional. Quer dizer, parabéns ao Castelão, espero que possam renovar o Castelão. O Castelão está precisando de melhorias, Greg. Aproveita o momento para falar. Precisa, sim. O gramado do Castelão, que foi um gramado espetacular na década de 80, quando ele foi inaugurado, não é o gramado hoje utilizado nas arenas. Muito pelo contrário, é um gramado fofo, esse gramado de hoje em dia. E hoje o gramado é um gramado de espessura menor, que torna o jogo mais rápido, a fluidez maior. A gente precisa, e isso vai demandar uma reforma e modificação desse gramado do Estádio Castelão. Iluminação do Estádio Castelão, hoje, deficiente por completo. Essa iluminação precisa ser LED, precisa ser uma iluminação hoje nos padrões que são utilizados nas arenas, iluminação branca, não aquela amarelada, porque vai dar uma luminosidade e uma visibilidade ao campo maior, que está escuro. Está escuro. A gente precisa evoluir nesses vestiários, mesmo, nas acomodações, inclusive de bares, de restaurantes lá dentro. Eu estava olhando, por exemplo, viu, Jânio, Rubenilson, nós vamos ter agora um clássico entre Flamengo e Botafogo lá em Brasília. Sim, no Mané Garrincha. E outros estados já estão fazendo há algum tempo. Greg, você vai para qualquer show, e você é um cara que gosta muito de show, né? Gosta de cultura, de boa música, claro. Você vai para um show e se vende hoje o open bar, comida, bebida e tudo. Está na hora do futebol e aqui do Maranhão proporcionar isso ao torcedor que é um consumidor. Lá já estão vendendo ingressos já, com toda a alimentação de graça no estádio. Graça é o seguinte, pago, mas você tem. Chama all inclusive, né? Tá incluso. Tá incluso. Aí você tem a bebida, se é refrigerante, se é água, se é um suco. Aí se você quiser algo de maior requinte, você tem lá um jantar especial para levar a esposa, para levar a família e tudo. Puxa vida, futebol é entretenimento, é negócio. Os nossos clubes, a federação precisa sair da época da paleontologia, da pedra, para a realidade. Porque, concordo, Juliano, até porque a gente tem um déficit muito grande aqui no Maranhão de presença de público estádio, né? E a gente vem falando isso aqui, batendo nessa tecla, eu e você, que parece que todo ano cai ainda mais. Isso aí que é triste, né? Verdade. Você sabe qual foi o público agora, a gente vai já falar, de Sampaio Corrêa Operário? Quanto? 1.600, 1.900 pessoas. Não existe, cara. Aí, Série B. Pois é, aí você vai cobrar futebol profissional com 1.600 pessoas, Juliano, no time, Sampaio.
que tem torcida? Tem torcida, mas não está indo para o estádio e não vai. Para mim, o caso mais emblemático foi a final da Copa do Nordeste. Porque era um jogo, vamos dizer assim, de extrema importância na história do time. Título inédito. Inédito, e você tinha 17 mil pessoas no estádio. E lá, foi um você absurdo, lembra? lotado. Eu estive lá na Lotada, Arena Fonte Nova, 50 mil Sim, pagantes. capacidade máxima. 50 mil Sim, pagantes. E tem que ser. E aqui não, cara. Parece que o torcedor maranhense ele se afasta do estádio. Claro que nós sabemos aqui uma série de motivos que levam a fazer isso, como você disse, falta de atrativo, de coisas que são oferecidas para o torcedor, ele acaba mesmo se afastando. É triste. Depois do intervalo, nós vamos falar de Série B do Campeonato Brasileiro. Sampaio cria oportunidades, mas não consegue vencer o Operário do Paraná. Detalhe, segura aí que daqui a pouco a gente volta. Já estamos de volta com o Esporte em Debate. Série B do Campeonato Brasileiro, o Sampaio enfrentou no sábado o Operário em mais uma rodada da segunda divisão do futebol nacional. Mas o Tricolor, apesar de ter criado, ter volume, posse de bola, não conseguiu vencer o Operário. 1-1 foi o placar do jogo. Ô Greg, o Sampaio mais uma vez não consegue vencer em casa, né? Cara, Jurinha, é uma coisa interessante, né? O Sampaio conseguiu até uma apresentação boa diante da equipe do Operário. Mais uma vez, o Sampaio conseguiu criar oportunidade de gol, conseguiu ter um certo controle do meio-campo. No primeiro tempo, para mim, atuou até melhor do que no segundo. Teve uma boa atuação até a queda dos refletores, que depois a equipe do Operário se superou e conseguiu até criar algumas oportunidades de gol, meteu bola na trave. A formação tática do Sampaio me agrada, jogando com 2 volantes, um meia, os 2 pontas, o centroavante. Catatal e pelos lados, o Pimentinha e centralizado o Heron, né? Exato. Rafael Vila muito bem, camisa 10. Ele arrebentou, foi o destaque do jogo. Concordo com o você. Sampaio encontrou camisa 10. Encontrou. Não tem Soares com a preguiça danada. É. Aquele outro, né? Renatinho. Meu Deus do céu, aqui no Bacanga tem 74. No horário de 5h30 da tarde você encontra ali. Lá fraco, lá no rapaz. Fecurão o cara encontra um desse aí. Encontra, no Fecurão da Coab tem. Rapaz, Jurinha, pois é, então assim, eu gostei da formação tática do Sampaio, gostei da postura do Sampaio em campo, das oportunidades criadas, mas o Sampaio tem que começar a converter as oportunidades criadas e as chances em gol. É porque não adianta você jogar bem, você melhorar, evoluir, técnica, taticamente, e não ganhar o jogo. Isso. Principalmente em casa. É necessário. Porque senão você vai ficando distante. O Sampaio está na 11ª colocação Sim. hoje, né? Está na 11ª colocação, verdade, somou 5 pontos, tem 1 vitória e 2 empates, mas o que complica são justamente esses resultados de não conseguir a vitória dentro de casa. Porque o Sampaio tem o menor orçamento da competição, a gente sabe, ele luta contra tudo e contra todos, também é verdade. Infelizmente, aconteceu alguns erros de arbitragem, não nesse jogo, só para deixar bem claro, mas em jogos anteriores que prejudicaram o Sampaio, principalmente eu acho, a meu ver, no jogo contra o Sport, foi claríssimo ali, o Sampaio foi prejudicado com pênalti, e contra o Bahia, né? O do Brusque foi menos. Foram 3 jogos, você tem razão. Sim. O Sport, uma penalidade máxima que o Sampaio poderia fazer a diferença, e o juiz claríssima, não deu, com VAR. E estava 0-0. Com VAR. O Sampaio teve contra o Brusque, ganhando por 2-0, um pênalti que o goleiro pegou. Isso. E se o Luiz Daniel não pega, Aí a situação complicado. do jogo poderia ter sido diferente. Exato. E não houve a penalidade. Sim. Contra o Bahia, de novo, o Sampaio teve uma penalidade em cima do Heron, Sim. zagueiro número 4, ó. Não marcado. Braço na nuca do Heron, derrubando o jogador do Sampaio, não foi marcado. E quando quem estava, inclusive, na central do apito, Sandro Beirarite, Disse que foi. árbitro de Copa do Mundo, chamou a atenção disso. Olha, lance para o VAR intervir, penalidade máxima clara. E não foi foi marcada. Isso. Mas aí me preocupa muito, viu, Greg? Porque isso vem causando uma impaciência nos jogadores. A diretoria começa a reclamar e deveria ter chamado o presidente do Sampaio, Sérgio Frota, o grupo de jogadores, comissão técnica, dizer, ó, joguem futebol. Essa parte de arbitragem deixa que eu resolvo. Porque aí você vê o Pimentinha, botou a boca no mundo, ele pode ser punido. Desequilibrado. Ele pode ser punido. O Condé foi um pouco mais cometido, mas quando terminou o jogo, o que aconteceu? 2 profissionais da comissão técnica do Sampaio foram no vestiário do árbitro. Precisamos relatar. E ele relatou lá que houve invasão, houve ameaça, houve palavra de baixo calão. E isso pode representar uma perda de mando de campo para o Sampaio Corrêa, que é tudo que o Sampaio não precisa. Exatamente. Não precisa. Falando assim, um resumo. O resultado, para mim, foi justo. A equipe do Operário, inclusive, teve a oportunidade de ganhar a partida,
né? Tem que destacar, teve bola na trave, teve defesa do Luiz Daniel. O Sampaio jogou bem, mas o resultado foi justo. E não teve responsabilidade de árbitro nenhuma, não. O Sampaio reclama muito do gol anulado, mas estava impedido, então não tem o que fazer. Estava impedido. Ninguém pode falar e reclamar disso, né, Jurinho? Agora é o seguinte, o que não pode acontecer é o que o senhor preparador físico do Sampaio, Arlindo Júnior, e o que o analista de desempenho do Sampaio, o senhor Henrique Soares, fizeram. Isso aqui não pode acontecer. Eu conheço muito o Arlindo Júnior, inclusive da origem dele no futebol, que é com o pai dele, muito educado, sempre foi muito preparado, nunca foi disso. E o Arlindo também não é. Acredito que o momento emocional Sim. e de muitos problemas com a arbitragem fez o Arlindo tomar essa atitude que não é boa, ela não faz parte daquilo que a gente prega no futebol. Sim. A gente tem visto muitas confusões e agressões no futebol. Não coadunamos com esse tipo de situação, até porque isso vai prejudicar o Sampaio Corrêa no curso da Série B do Campeonato Brasileiro. Da forma que ele relatou na súmula, Sim. vai a julgamento do STJD, e se esses caras estiverem lá, um dia daqueles 3x4, Sampaio vai tomar uma burdoada, vai tomar uma punição de perda de 2, 3 mandos de campo, e isso faz enorme diferença para um clube que tem, como você falou, menor orçamento, um clube que tem dificuldades de atrair o torcedor para o estádio de futebol, de um clube que precisa de paz e tranquilidade para que comece a ganhar, já que começou a jogar bem, mas precisa ganhar. Assim, o que foi relatado pelo árbitro, só para deixar claro para o nosso telespectador, nossa telespectadora, é que os dois invadiram o vestiário após a partida e descatitaram, xingaram o árbitro de tudo que é nome, disseram que ele estava encomendado, que ele era filho de não sei quem, que aquelas palavras de baixíssimo calão. Pois é, né? O que isso leva, Nada. Greg? Absolutamente nada. Nada, porque o jogo já tinha ele acabado. vai mudar o resultado Não da partida? vai, não existe Absolutamente. isso. Ele é o responsável pelo Sampaio não ter tido, em muitos momentos, né, o capricho maior. O Sampaio, no terço final, errou muito. Errou. Chegava com facilidade à área do Operário, E errava o mas último passe. errava o último passe da Isso. definição, de colocar o Na Heron, cara. o Poveda na cara do gol com a melhor situação para marcar gol. O Sampaio pecou nisso. Pecou, O Léo Condé, inclusive, assumiu isso no final, com a capacidade que ele tem. O Léo fez uma leitura muito boa do jogo após a partida. Ele sempre faz, aliás, a gente tem que enaltecer isso. Leu perfeitamente o que aconteceu na partida, reconheceu os erros do Sampaio, não quis criticar a arbitragem, disse que ficaria a cargo da diretoria, para mim ele está correto. Os jogadores têm que se controlar. Só para deixar claro aqui para o nosso telespectador, telespectadora, Sampaio pode ser enquadrado, Juliano, no artigo 258B do CBJD, que é o Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Isso é o caso de invasão do local da arbitragem. Isso dá uma pena de perda de mando de campo de 1 a 3 partidas. Ao meu ver, já perdeu uma. O Sampaio vai ser condenado, porque isso aqui aconteceu mesmo, não tem o que dizer. Né? No mínimo 1, aí pode perder até 3, olha o prejuízo. E os membros da comissão técnica do Sampaio, os dois, podem pegar uma suspensão de 15 a 180 dias. O que prejudica bastante, porque o analista pode ficar na arquibancada. Sim, e aí não e vai o poder preparador mais. físico Está lá dentro do campo, está lá embaixo. Então, assim, o Sampaio pode ser muito prejudicado pela ação desses dois profissionais do Sampaio Corrêa, que prejudicaram o time. Com relação à tabela do campeonato, Juliano, você já falou, o Sampaio nesse momento é o 11º colocado, né, com 5 pontos, e tem pela frente, na próxima segunda-feira, então temos uma semana todinha, né, de preparação, na próxima segunda-feira, 8 horas da noite, um jogo muito complicado, apesar do CRB estar em último no campeonato, mas vai encarar o CRB fora de casa, 8 da noite no Rei Pelé. vai encontrar o CRB no desespero. Total. Mas aí o Sampaio vai ter um tempo maior, o Léo Condé, que tanto está querendo tempo, e tem ele mais tá de uma certo semana para se preparar. para preparar melhor a equipe. Exato. A gente observa que o Sampaio vem tendo uma assimilação daquilo que vem propondo o Léo Condé melhor, os jogadores estão entendendo a forma que ele quer que o time jogue. O Sampaio tem mostrado, inclusive, uma forma de jogar, propondo quando joga em casa, e fora de casa o time tem sido inteligente. Tem jogado bem. Para jogar, tem jogado bem. Isso. E o que a gente espera, isso vai já acontecer. E aí eu concordo com o Léo Condé. Ele disse, olha, em 2015, quando eu estive aqui, foi a primeira passagem dele. Foi a primeira. O Sampaio tinha 4, 5 jogos sem bom resultado. A partir do 6º a gente engrenou uma situação melhor. É claro, o que ele está querendo e imaginando?
que com um tempo maior de trabalho, que ele não vem tendo para trabalhar, técnica, tática, corrigir posicionamento, parar o treinamento, ele não vem tendo isso. Não. Se divide em um treino, jogo, viagem e jogo. Treino, descanso, viagem. E recuperação de jogadores. Treino, recuperação. Então, com esse tempo, eu acredito que o Sampaio ainda vai evoluir muito na competição. Não, eu também acredito. mesmo. O Léo Condé é um técnico muito competente, também acredito que o Sampaio vai Agora evoluir. ficou claro para mim o desnivelamento do grupo do Sampaio. Quando o Sampaio esteve até 31 minutos do segundo tempo, com Rafael Vila no meio, com Catatal na ponta esquerda, E Pimentinha na direita, Heron. e o Heron centralizado, e o Rafael Vila com gás, Armando. armando a jogada no meio campo, o Sampaio foi um time. A partir da saída do Vila, que cansou, a saída do Catatal, e entraram, imagine você, O Eloy. Andrei Sim. e o Eloy totalmente fora. É bom jogador, mas está fora de forma. E aí o Sampaio, decresceu assustadoramente e por isso não ganhou o jogo. O Léo Condé até disse que, na verdade, teria sido por conta do apagão das luzes e aí o técnico do Operário conseguiu ajustar o time e controlar. Eu discordo. reputo de apagão técnico. Teve um apagão Depois da técnico. saída do Vila, que vinha desequilibrando, foi o maior jogador em campo. Foi. E o Catatal, que jogou o segundo tempo, principalmente quando o Sampaio, Na ponta no esquerda. primeiro tempo, concentrou muita jogada de forma pensa pela direita. Pimentinha. Quando ele alternou para o lado esquerdo, o Sampaio foi o dono do jogo. Tanto é que todas as jogadas, você observa a sequência de lances, você vai ver que todas as jogadas nasceram pelo lado esquerdo com o E ele Catatal. tem muita- Inclusive, do gol, Do que foi gol. bem anulado pela arbitragem. E o do gol Tá mesmo. entendendo? né? E do gol do Sampaio que valeu. Assim, dá pra perceber que é um jogador que tem muita força e velocidade, né? Tanto que ele bota, no lance do gol, ele bota a bola na frente, o lateral nem olha ele chegando, não. ele consegue tocar a bola pra E trás. você vê o e que eu fazer falo gol. aqui? Meia tem que entrar na área. Quem Tem, fez pra o gol do finalizar. Sampaio? Vila, Ele estava onde? tem que pisar na área. Dentro da área. Tem que pisar na área. fundamental. Não, mas meia tem que entrar na área mesmo, Juliano. Aquele meia... Mas o Sampaio tinha uns meias que parece que estava chovendo, não queria sujar a meia. Né, porque é aquele meia que não quer dar opção. Sabe quando o cara tá com medo, aí ele se marca. Não tem no jeito de campo, sabe como é que é, não sabe? Que o cara vai e se marca para não dar opção para ninguém tocar para ele. Era os mesmos que o Sampaio tinha. O Vila não, ele entrou em profundidade, né, fechou e conseguiu fazer o gol do Sampaio do empate. Infelizmente o Sampaio não conseguiu a vitória. Ô Greg, a gente está chegando ao final do Esporte em Debate de hoje, agradecendo sempre a você, o carinho da honrosa e dispensável audiência e dizendo que toda segunda-feira nós temos esse encontro marcado, a partir das 8 da noite na tela da TV Assembleia, canal 9.2, Max TV, canal 17 e também na Sky 309.2. Greg, os canais de interação para que o público possa Sim. nos assistir, mandar pauta, sugerir, né? Até porque a gente tem a reprise do programa toda Tem. terça-feira em 2 horários, né? 7h30 da manhã e 2h30 da tarde, Juliano. Os canais de interação. Pois é, o telespectador pode contribuir com o nosso programa através do nosso canal de interação. Primeiro é o nosso site, que é o al.ma.leg.br/TV. Tem também o telefone da nossa redação, que é o 3269-3028. E o WhatsApp aqui embaixo da sua tela. Eu quero agradecer hoje ao Bispo, nosso diretor de TV, pelo trabalho, mais um, e dizer que hoje foi tudo calmo aqui, né? Foi. Tudo tranquilo. Jânio, agradecer- Rubenilson, tudo tranquilo. Não, tem que agradecer especialmente o Benilson aí, rapaz. Rubenilson, Fez um trabalho Jânio. braçal. Não houve nada. Aqui foi uma calmaria danada, graças a Foi. Deus. Foi. E eu quero que seja sempre assim. Amém. Amém. né? Amém, amém. É verdade. Amém. Graças a Deus Paz- foi tudo paz tranquilo. do Senhor, paz do Paz do Senhor, Senhor, paz de Cristo. Cristo, amém. Obrigado a você, telespectador, que nos empresta sempre o carinho do Paz do Rosa Senhor. e indispensável audiência. Muito obrigado, gente. Um beijo no coração. O Esporte Debate fica por aqui, ó. Até a próxima. Tchau, A gente se galera. vê. Até lá. Até mais. Tchau.